Para compreendermos a ocupação, a colonização do norte do Mato Grosso, temos que levar em consideração as políticas públicas do governo federal de ocupação da Amazônia brasileira e da Amazônia mato-grossense mais especificamente. E nesse sentido é necessário levarmos em consideração o contexto em que o Brasil passava, principalmente na década de 60. Mas antes de abordarmos esse ponto, à luz da história brasileira, nós precisamos compreender que desde Getúlio Vargas, onde que ele formulou a chamada política de ocupação do oeste brasileiro, chamada Marcha para o Oeste, onde que ele desenvolveu projetos do que ele chamava de integração nacional, que tinha por objetivo estar ocupando a fronteira oeste através de colônias agrícolas, através de pessoas que viessem de outras regiões para ocupar esses espaços da fronteira. Esse projeto, essa ideia de ocupação, ela foi desenvolvida também por JK, onde que materializou-se através da construção de Brasília e com a ascensão, com o golpe militar, melhor dizendo, a partir de 64, teve toda uma política de integração nacional, principalmente quando falamos da Marcha para o Oeste, destacando a questão do Mato Grosso do Sul, onde que a partir da década, as políticas do governo Getúlio Vargas teve essa influência, apesar que abrangeu o centro-oeste naquele período histórico que nós estamos falando, na década de 30. O Paraná teve uma outra forma de ocupação, que aí vem desde a década de 50 e 60. No Paraná aconteceram as chamadas frentes de ocupação. Uma frente vindo do estado de São Paulo, onde que colonizou as regiões norte, Londrina e algumas cidades do norte do Paraná, e a chamada Frente Gaúcha, que colonizou o oeste e o sudoeste do Paraná. Essas frentes se encontraram praticamente na década de 60, na região de Guaíra, na região oeste do Paraná. Se nós pegarmos as motivações do golpe militar, dentre elas estava a questão agrária brasileira. Apesar que o problema da terra no Brasil é um problema histórico. Desde que chegaram aqui os portugueses, essa questão da terra é uma questão crucial. Agora, a questão agrária tem a ver com movimentos de acesso à terra e principalmente isso a partir da década de 1950 que teve essa expansão. O que podemos compreender? Com o problema da terra sendo uma questão chave para tal. No sul do Brasil, a luta pela questão da terra, pela reforma agrária. A política que o governo João Goulart já prometeu nas chamadas reformas de base. Essa foi uma das motivações que levaram ao golpe militar. Então, os governos militares desenvolveram aquilo que chamaram de ocupação da Amazônia, e que eles tinham como aquela frase do Médici, integrar para não entregar. Então nós temos que compreender essa frase num contexto político interno e externo. Não integrar para quem? Sabemos que nesse período existia o quê? Uma disputa internacional na chamada Guerra Fria. Um interesse muito grande por parte dos Estados Unidos na questão do controle hegemônico político da América do Sul. E, inclusive, a própria CIA, isso foi comprovado historicamente, esteve relacionada à questão do golpe militar brasileiro. Então, ocupar a Amazônia fez parte de um projeto de segurança nacional que a Escola Superior de Guerra teve como objetivo traçar esses planos. Colonizar a Amazônia brasileira e a Amazônia mato-grossense. Isso era um objetivo. De que forma? Trazendo pessoas do sul do Brasil para ocupar essas áreas. E para tanto, isso foi investidos Foram investidos em projetos de infraestrutura. E aí nós temos que destacar o papel do PIN, que foi o Programa de Integração Nacional, que tinha por objetivo ocupar regiões distantes do Brasil, regiões do centro-oeste e da Amazônia brasileira. Através desse programa, e relacionando algumas instituições, dentre elas um papel fundamental que foi a SUDAM, a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, ela contribuiu através de financiamento, de dinheiro público, e o papel do Estado brasileiro foi fundamental nesse sentido. Por outro lado, houve toda uma convocação de empresários do sul do Brasil para que viessem colonizar áreas na fronteira amazônica. Colonizar terras. Então a categoria terra é a questão chave para nós compreendermos a ocupação do norte do Mato Grosso e com destaque para a gleba celeste. No caso dos empresários, na questão da especulação imobiliária, na venda da terra. Então isso é importante que se destaque,
que havia o interesse nacional do governo, do Estado brasileiro e o interesse da iniciativa privada por outro lado. E aí, resolvendo um problema social do sul do Brasil, que eram os chamados conflitos, as disputas por terra que estavam em jogo, principalmente no caso do Paraná, mas também em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então essas pessoas foram convidadas, teve todo um marketing de incentivo da vinda para que viessem para a chamada fronteira norte-mato-grossense em busca de terra. Desde a década de 1950, o governo de Mato Grosso alienou grandes áreas de terras em algumas regiões do estado a colonizadoras. Isso foi uma política do estado para que fosse sendo desenvolvido. E aí teve contribuições de governo do estado, como Fernando Corrêa da Costa, teve questões polêmicas em relação a esses pontos. Mas o que precisamos destacar? Que a questão da terra, ela teve todo um incentivo para a ocupação. Mas Getúlio Vargas dizia o seguinte: nesses espaços vazios do centro-oeste da Amazônia brasileira, é necessário que se criem cidades-polos, a uma distância de 150, 200 quilômetros, e que essas cidades-polos elas se tornem um centro de radiação, de progresso e desenvolvimento. O governo federal, a partir do Polo Noroeste, a partir do Polo Amazônia, que foram programas de desenvolvimento da Amazônia, do centro-oeste da Amazônia brasileira, ele foi facilitando a vinda dessas empresas colonizadoras, facilitando no sentido de quê? Incentivos fiscais, subsídios. A questão do papel do INCRA foi fundamental para que grandes áreas fossem ou doadas ou vendidas de uma certa forma, um tanto acessível a essas empresas. No caso da Gleba Celeste, eles compraram uma grande área de um senhor chamado Jorge Philipp, que era um dos proprietários. Então nós sabemos, através de estudos mais recentes, que a questão fundiária em Mato Grosso, e principalmente no norte do estado, é uma questão crucial, ainda hoje. É uma questão ainda pendente. Nós sabemos de municípios da região que têm ainda casos muito sérios na ordem legal, na ordem fundiária, de problemas daquilo que ficou conhecido de sobreposição de títulos. No caso da colonizadora Sinop, ela teve essa legalização de toda a sua área em âmbito federal através do INCRA. Com a criação do estado de Mato Grosso do Sul, que em 1977 foi criado e em 79 foi implantado, Mato Grosso, como forma de compensação para aquilo que eles chamavam na época de perdas, principalmente de dívidas, Mato Grosso passou a fazer parte da chamada Amazônia Legal e recebendo incentivos fiscais, econômicos e creditícios. No caso, principalmente os dois exemplos de colonização de Alta Floresta e Sinop, houve uma legalização frente ao INCRA. Por quê? Porque para o governo militar, esses projetos eles tinham a importância de darem certos. Por quê? Para que atraíssem pessoas para comprarem terras, para ocuparem as áreas, para expandir essa região, mas principalmente em termos nacionais, para dar uma resposta àquilo que os governos militares queriam, que era a ocupação dessa região de fronteira. Quando falamos em desenvolvimento regional, e no caso específico dessas cidades que fizeram parte da chamada Gleba Celeste, nós temos que compreender o processo de ocupação delas. Por quê? Quando essa área da Gleba Celeste passou a ser ocupada, passou a ser explorada, onde foram criadas as vilas, no caso de Vera, que é a primeira vila e depois cidade, quem chegou? Quais foram as pessoas que chegaram e por onde chegaram? Chegaram pelos rios, chegaram por meios difíceis de acesso e fundaram... Por quê? Porque a BR-163 ainda estava sendo aberta. O 9º BEC, um batalhão do Exército, ele foi transferido da cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, ele foi transferido para Cuiabá, onde que ele teve esse papel da abertura. Então a BR-163 estava sendo aberta. O processo todo o trabalho de engenharia, de estudo, de abertura propriamente dito, onde que cerca de 2 km por dia avançava a estrada, ela ainda estava acontecendo. Agora, dentro dos planos dos colonizadores, do colonizador principalmente, havia a importância de quê? De ter um marco referencial, de abrir a cidade. Então, como a BR estava avançando nessa direção, teve essa importância e a cidade de Vera e Carmen foram abertas, porém, a cidade de Sinop,
ela já foi pensada para ser um polo de desenvolvimento, porque havia uma experiência em administração dessas áreas. A BR-163, pelo traçado, pela inicial, que seria por Vera, devido a uma questão de morros, uma questão geológica, não estaria passando mais por aquela região, e sim pela região de Sinop. A questão da cidade ser pensada aqui foi uma questão estratégica, de desenvolvimento, de polo e de ser um local onde que desse apoio. Então não foi por acaso que a cidade foi implantada aqui. Havia os estudos iniciais, José Meirelles fala isso nas suas entrevistas, que os estudos iniciais indicavam aquele traçado. Exatamente. No movimento da estrada, foi pensado no traçado que é hoje. O governo federal aqui abriu sede da Cobal, depois abriu o Banco do Brasil, e todos os órgãos públicos que tem até hoje não foi por acaso. Isso foram questões planejadas, foram questões pensadas como um polo geoeconômico, geopolítico, porque precisamos compreender que Sinop tinha esse papel importante, tinha e tem, mas principalmente nessa época do governo militar, tinha o papel de quê? De ser uma referência, não só em termos de exemplos de colonização nessa concepção militar, mas de ser um local de referência. Aqui foi construído primeiro o campo de aviação, depois o aeroporto. Para quê? Para que desse sustentação a um plano, a um projeto de colonização. Então é essa a questão que nós temos que compreender. Ou seja, havia um planejamento, haviam informações, porque o NPP não era recebido em Brasília de uma forma muito especial, porque ele tinha esse diálogo. O governo Figueiredo esteve aqui 2 vezes enquanto presidente e 1 vez depois que estava fora do poder. Então, essa questão era muito... Existiam o quê? Existia um diálogo, existiam informações, ou seja, a BR vai ser construída e foi nesse traçado. E qual a importância da BR? O transporte, aquilo que os militares chamavam de integração nacional, porque era pela BR que as pessoas estavam, os ônibus, a empresa Maringá, Expresso Maringá, que a partir de 73 passou a ter carro para essa região, a Expresso Maringá, a empresa de ônibus, os caminhões, o transporte de combustível, mudança, tudo aquilo que era necessário para a construção de uma cidade numa região dessa. E isso é importante levarmos em consideração a rapidez com que isso se deu. Tá? A rapidez, a derrubada, o avanço e a constituição de uma cidade polo numa região de fronteira do norte de Mato Grosso. Voltamos à questão do projeto. Qual era o projeto da Gleba Celeste? Qual era o interesse de NPP e João Pedro Moreira de Carvalho? Que essa colonização, na concepção deles e do governo, desse certo. O que é necessário para dar certo? Usando um termo aí mais simples. Que as pessoas viessem comprar terra. Voltamos à categoria terra de novo. Comprar terra. Para que as pessoas viessem comprar terra, era necessário que tivesse o quê? Credibilidade. Tivesse uma certa confiança e segurança nesses negócios, nesses investimentos. Portanto, no conjunto de ideias, no conjunto de possibilidades para que as pessoas viessem comprar terras, foi construído o quê? Primeiro projeto, a questão do café. O plantio do café numa região. Aqui não teve estudo, aqui não tinha problema de viabilidade, uma série de fatores que inviabilizou, que eu não quero aprofundar aqui, mas uma série de fatores que inviabilizou a atividade agrícola do café. Partiu-se para a pimenta. E nesse sentido, o NPP, como um empresário de visão, percebeu que o seu plano poderia estar em risco. Ou seja, se as pessoas voltassem para o sul e dissessem que isso aqui estava quebrando, que isso aqui não era promissor, o que iria provocar? Então o NPP entrou com financiamento através do Banco do Brasil, do BASA. Financiamento para quê? Para montar uma grande usina que teve uma importância fundamental, mas que cumpriu o seu papel social. Uma usina para quê? Para industrializar mandioca e a produção de álcool. O enfoque era o quê? O plantio de mandioca, para que as pessoas pudessem ocupar suas terras, produzir, ficarem aqui, em outras palavras.
Houve um endividamento? Sim, porque atrasou, segundo os documentos que nós lemos, houve um atraso no envio, na liberação do dinheiro para que o UniPepino pudesse implantar essa usina, que inclusive teve tecnologia alemã, da Becker alemã. Então, para a época, para a região, foi uma grande indústria com tecnologia avançadíssima e que por um período teve esse papel do quê? De atrair pessoas e fixar aquilo que pode ser chamado fixar o homem à terra. Então, em resumo é isso, a Sinop Agroquímica teve o papel social de dar sustentabilidade ao projeto de colonização da gleba celeste. No contexto de aquisição de áreas, de incorporação, a chamada gleba atlântica, onde hoje está a Cláudia, ela teve esse papel de incorporação ao grupo. Os fatores pelo qual não teve lá grande desenvolvimento, até porque também não recebeu grandes incentivos econômicos públicos. É essa a questão diferencial. Qual foi a economia de Cláudia? Teve, no início, parte da agricultura, de pequenos agricultores, mas o forte da economia de Cláudia foi a atividade madeireira. Só que uma atividade que hoje restam poucas indústrias, porque não houve o quê? Não houve um reflorestamento, não houve uma política de incentivo para isso. Em grande parte foi uma atividade predatória, como foi em Sinop também, em grande parte foi isso. Então a cidade não teve esse grande desenvolvimento, mas ficou uma cidade satélite, usando um termo próximo, a Sinop. No atual cenário regional, como que vemos Cláudia, Carmen e essas cidades próximas? Elas estão passando por transformações. Enquanto o espaço urbano, o asfaltamento, as melhorias, alguns investimentos de serviços de saúde pública, mas vemos que que certos empresários não investem lá. Muitos preferem comprar um apartamento em Sinop de 200, 300 mil reais do que comprar lá em Vera, Cláudia ou Feliz Natal. Vão comprar aqui, por uma questão de valorização imobiliária. Agora, por outro lado, com o avanço da fronteira agrícola, e vamos mais especificamente à questão do agronegócio, essas terras se valorizaram. O diferencial é que grande parte dessas terras estão nas mãos de poucas pessoas, sejam empresários de Mato Grosso ou de outros estados do Brasil. Então esse é o legado fundiário que nós temos vendo nessa região. Aqui não teve reforma agrária, nós temos alguns assentamentos, alguns movimentos do MST que ainda continuam brigando por desapropriação em fazendas aqui. Mas a questão predominante sob o ponto de vista fundiário é a questão de médias e grandes fazendas. E essas terras, nos últimos anos, pela própria valorização da commodity soja e milho, mas a soja principalmente, essa região ela sofreu uma grande valorização das suas terras. Todos os que vieram se deram bem? Não. Teve épocas aí que a maior parte não. Por quê? Por várias razões. Porque acreditavam que aqui a terra era igual ao do Paraná. Não é. Devido à questão de investimento, questão de financiamento, perderam suas terras para o Banco do Brasil, perderam para a colonizadora. Ou seja, essas pessoas, algumas foram para o garimpo, algumas foram para a fronteira em direção à Alta Floresta, outras voltaram para Cuiabá e muitas voltaram para o sul do Brasil, que foram engrossar um movimento chamado MST. Então o MST, ele teve como motivação, além de questões internas da falta de reforma agrária no sul do Brasil, também teve os indignados, o que o José Vicente Tavares, um sociólogo da URGS, chama os retornados, que além de voltar sem nada, voltaram com raiva e foram fazer parte do movimento do Sem Terra no sul do Brasil, em Cascavel, na região de Chapecó e principalmente no Rio Grande do Sul, Ronda Alta e assim por diante. Então nós percebemos o quê? Que a questão da fronteira de Mato Grosso e da Amazônia não é uma questão só local, só regional, mas ela deve ser analisada, ela deve ser avaliada numa questão nacional, de um problema de terra, tá? E que nem todos os que vieram para cá se beneficiaram nesse período. Nós temos que entender essa época da questão. Então, nos últimos 10 anos, nós temos uma outra lógica, mas não podemos perder de vista a questão imobiliária, porque a questão da terra ainda continua sendo numa outra dimensão hoje, na abertura de bairros, loteamentos, mas ela, em termos urbanos,
ela continua tendo uma valorização, uma expansão muito grande. E é disputa de interesse e de influência política, nós sabemos disso, tanto local quanto regional. Em termos rurais, a questão da terra, ela continua sendo por quê? Pelo avanço do agronegócio, pela presença de empresas nacionais e transnacionais, pela valorização da terra e pela questão da demanda internacional por alimentos. Porque os grandes desafios do mundo são e serão a questão da água, da comida, a questão de alimentos e a questão de energia. Então não é por acaso que está se pensando essas usinas que já estão sendo construídas nessa região. Porque é uma questão, quando nós temos aí uma visão de mundo, é uma questão estratégica e necessária. Não só para o Brasil, mas sim em termos mais amplos. E aqui, esses pontos têm que ser levados em consideração. A Amazônia está no olho do mundo e essa região especificamente nós sabemos que tem essa importância estratégica. Então, essas questões elas são centrais, elas são cruciais para pensarmos e para compreendermos o processo de ocupação. Nós nunca e jamais queremos, enquanto estudiosos, julgarmos nada. Nosso papel é à luz das ciências sociais, à luz da história, da sociologia, da ciência política, é compreendermos o processo histórico para que tenhamos uma visão de como ocorreu, ou seja, a economia política da colonização numa região de fronteira.